No vídeo a resposta ao pastor da ACP, Maria é a Arca da Aliança, ele fala que nós inventa, cata versículo bíblico para agregar, para colocar essas doutrinas e o povo acaba acreditando. Vamos ver isso aqui, ele vai usar aqui, eu anotei os versículos que prova que Maria é a nova Arca da Aliança. E através desses versículos ele distorce para negar que Maria é a nova Arca da Aliança, certo? Então, por exemplo, você pode provar que Maria é a Arca da Aliança, pegando texto daqui, texto dali, costurando o texto numa exegese de Circo de Soler, ou seja, cambalhotas exegéticas para tentar provar que Maria é o antítipo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, então, representava, simbolizava, apontava para Maria de Nazaré. E eles têm uns argumentos até interessantes nessa costura toda aí. Eles fazem um malabarismo, e se a pessoa não tiver realmente atenta no texto bíblico, se ela não conhecer realmente a Bíblia, ela acaba acreditando nisso. Mas neste vídeo nós vamos desconstruir toda esta falácia exegética criada pelo catolicismo. Voltando, para ele a gente faz todo um marabalismo para tentar provar que Maria é a nova Arca da Aliança. Simples, meu irmão. É só ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento são apenas sombra dos bens vindouros. Hebreus 10, 1. Se completa, se concretiza no Novo Testamento para você entender, certo? Aqui ele tem os textos que ele vai citar aqui para tentar argumentar, para tentar refutar, mas não tem como, cai por terra, porque o texto que ele está citando é que prova que Maria é a nova Arca da Aliança. Eles dizem que Maria foi coberta pelo Espírito Santo, assim como a arca foi ostensivamente coberta por uma nuvem lá no Antigo Testamento. Eles falam também que a permanência da arca na região montanhosa da Judéia por 3 meses, conforme descrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, é considerado também uma prefiguração da Virgem Maria, que foi até a região montanhosa também da Judéia visitar Isabel por cerca de 3 meses, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 39 em diante. Também o conteúdo da arca é muito importante para os católicos. O que continha a arca? Ela continha 3 elementos. Ela continha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Então eles falam que esses 3 elementos tipificam o Filho de Deus, tipificam Jesus Cristo. Jesus não é o maná que desceu do céu? Elemento não, prefiguração, certo? São prefiguração de Cristo. Portanto, se o maná estava dentro da arca, Jesus estava dentro de Maria. Olha aí mais uma prova de que a arca prefigurava Maria lá no Novo Testamento. E Apocalipse 11, 19 retrata a arca lá no céu. E após isso, no versículo seguinte, fala de uma mulher vestida do sol que estava prestes a dar à luz e deu à luz a uma criança. Pronto, ali está claro, está provando que a arca tipifica Maria de Nazaré, porque Maria deu a luz ao Messias, E eles dizem também que a igreja primitiva ensinava ostensivamente que a arca da aliança tipificava Maria de Nazaré. Então nós vamos desconstruir toda essa narrativa falaciosa agora, a partir dos próximos textos, tá bom? Para a gente entender aqui, em 1 Lucas 1,35, ele citou que, olha só, para você entender, você consegue refutar ele com os próprios versículos bíblicos que ele falou. Ó, Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. O quê? Te envolverá com sua sombra. A arca da aliança ali, a sombra, a presença de Deus estava sobre a arca, através dos querubins. Interessante. Aqui você vê o que, cara? Que a escritura bíblica, o texto bíblico, a tradição velho testamentário prefigura a realidade do Novo Testamento. Para você entender o Novo Testamento. Do mesmo jeito que a sombra do Altíssimo assombrou a vida de Maria, estava presente na Arca da Aliança, estava presente ali no tabernáculo, estava presente ali no templo do rei Salomão. Por quê? A presença, a sombra do Altíssimo que pairou, a glória sobre o tabernáculo, pairou sobre o templo, exclusivamente a Arca da Aliança.
Para ele, a sombra do Altíssimo assombrou só o templo, a glória. Não assombrou a Arca da Aliança. Né? Mais para frente ele vai falar aí. Aqui você vai ver, ó. A sombra do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Envolverá com sua sombra. Agora você pega em Hebreus 9, 5. Em cima da arca do Senhor, não, acima da arca, os querubins da glória, estendendo a sombra de sua asa, o propacitário. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas pormenorizadamente, ó. A sombra estava sob a arca. A presença de Deus. Maria, ela é a nova arca da aliança. O que abrigava na velha arca da aliança? O maná, que é a prefiguração de Cristo, que aponta a Cristo, que é a Eucaristia. E João 6 ali, você vai entender um pouco. O cajado do sacerdote Araão prefigura o sumo sacerdote eterno, que tem um mistério, floresceu da terra, sem por intervenção de mãos humanas, e a palavra, o verbo, se fez no ventre de Maria. E a palavra estava ali na Arca da Aliança. A palavra é Cristo. Então, estava no ventre de Maria. Aqui é uma prova convincente que ela é a nova Arca da Aliança. E Davi dançava diante da Arca da Aliança, que ele citou aqui em Samuel 6. Certo? E Santa Isabel dá um culto de honra à nova Arca da Aliança. E que interessante, né? A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom, que ele cita aí, fala. E a nova arca ficou 3 meses na casa de Santa Isabel. É prefiguração ou não é, ô doutor, pastor? E Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 12, 1, ali você vê a finalidade que o João, o discípulo amado, teve a revelação. Viu a arca da aliança, nova aliança. E depois você entende, Apocalipse 12, 1, uma mulher revestida de sol. Que é a nova arca da aliança. Que gerou o verbo, a palavra que abrigava na arca da aliança. Que se fez carne. Certo? É simples entender. E ele usou aqui Êxodo 40, versículo 34. 40. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo... Olha só, cara. A glória de Deus pairou sobre esse tabernáculo. Moisés não ousou entrar ali, porque a santidade, a glória de Deus estava ali no tabernáculo. Por quê? É para mostrar pra gente que Maria, ela é santa. Que a glória de Deus estava no seu ventre, imaculado. Por isso que ela é sempre virgem, sem pecado. E o anjo dá uma saudação a ela de rainha, porque ela é toda perfeita, toda pura, que abrigou a nova aliança no seu ventre. De acordo aqui com o tabernáculo. Só entrava ali no tabernáculo santo, santo. Para entrar ali no tabernáculo, tinha que ser puro. Fazer o sacrifício de purificação para ter acesso ao santo do santo. Aqui já é uma prova convincente que a palavra, o verbo, se encarnou em Maria. E Maria, ela abriga a glória de Deus. Ela abriga a palavra dentro do seu ventre. De acordo com a Arca da Aliança, professor. É difícil entender isso? Simples, cara. Simples entender. O templo do rei Salomão também, se pegar em 1 Reis, pairou a glória também ali. No templo, onde estava o quê? A Arca da Aliança.
E os sacerdotes não puderam exercer sua função sacerdotal, ó. Se você pegar Reis 8, 10, ó. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo ao lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer funções de seu ministério, porque a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Olha só, cara. Negar isso é um herege de verdade, cara. Eu fiz aí alguns slides para nós nos guiarmos para ficar mais fácil, ok? Vamos para o primeiro argumento, que é a questão da nuvem que cobria a arca, né? A nuvem, a glória de Deus que cobria a arca, que era a mesma glória de Deus que cobria Maria. Vamos lá. Então eles dizem que aquela mesma nuvem que está lá em Êxodo 40, 34 é o mesmo poder que cobriu Maria. Por quê? É praticamente as mesmas palavras que são ditas ali, são semelhantes às palavras para falar da arca de Maria. Mas essa palavra, cobrir, fora do seu contexto profético, ela é uma palavra comum. Ela não tem nenhum significado intrínseco. Ela, fora do seu contexto profético, ela é apenas... Comum para quem não acredita na escritura. Comum para quem não acredita nas profecias. Comum para quem é um herege. A glória do Senhor parou o templo. O que tinha ali no templo? O que abrigava o templo? O que estava lá no Santo do Santo? A Arca da Aliança. O que abrigava dentro da Arca da Aliança? A palavra. E o que pairou a sombra do Altíssimo na nova Arca da Aliança? O que abrigava dentro da nova Arca da Aliança? A palavra. Então, você entende aqui, ô pastor, pelo amor de Deus, cara. Se a glória de Deus pairou, o templo, o tabernáculo, e a glória de Deus está na nova Arca da Aliança. Então, Maria ela é o tabernáculo que abriga a glória de Deus no seu ventre. Por quê? A palavra. Maria, ela abrigou a sombra do Altíssimo sobre sua vida. Assombrou. Do mesmo jeito que está ali em Êxodo 40, o Espírito Santo ungiu a Arca da Aliança. A glória de Deus pairou sobre o tabernáculo que foi construído, que foi inaugurado, ungido, consagrado. E a glória de Deus pairou sobre o tabernáculo. Então, Maria, agora você vê, Maria, ela abrigou a glória de Deus, ela abrigou o verbo, a palavra, João 1,14, no seu ventre. E o Moisés não conseguiu entrar, por causa da glória de Deus. O sacerdote ali também, 1 Reis 8:10, não conseguiram entrar ali, porque é a glória de Deus. Então você vê o que, cara? E em Apocalipse 19:11, ali você vê a glória de Deus da nova aliança, que é Maria. Então, vocês falam que Maria é pecadora. Se Maria é pecadora, porque a glória de Deus pairou sobre ela. A sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra. Porque o tabernáculo é santo. Maria, ela é um novo tabernáculo que abriga a glória de Deus no seu ventre. Por exemplo, o Espírito Santo desposou, Lucas 1:35, o Deus cobriu ela com sua sombra e gerou o Emanuel, a palavra. Então, a glória de Deus está sobre essa mulher. Por isso que Santa Isabel dá uma saudação a ela de rainha, o anjo dá de honra, o anjo dá uma saudação a ela de rainha. Porque ela abriga a pessoa de Jesus no seu ventre. Uma palavra comum. Ela é usada, por exemplo, a palavra kazan, para coberto ou cobrir, ela é usada lá em Êxodo, capítulo 8, onde fala das 10 pragas do Egito, né? Fala... Ô, pastor, pelo amor de Deus, cara. Que as rãs cobriram. E depois é nós que manobra a escritura para fazer a doutrina. Cara, não, os caras são certos, cara. Os caras, eles são profetas, eles têm a revelação, a igreja que eles fundou é a verdadeira. Os católicos não sabem de nada, os católicos não lê Bíblia, os católicos são adorador de imagem. Os católicos são tudo, cara. Os caras tá certo. Tá de parabéns, cara. Ô, esgoto satânico do caramba. Misericórdia, meu Deus do céu, cara. O Egito, os gafanhotos... Pra mim, o Sérgio Roberto, vamos entrar no... Meu irmão, pra mim...
Não tem conversa, cara. Igual o Daniel Silva falou, é poucas ideias. É poucas ideias, cara. Ah, você é muito arrogante? Glória a Deus, aleluia. É palavra. É palavra. Escritura. Certo? Cristo não deixou todo esse fundamento prostituído para ser pregado, não, cara. É os falsos profetas que semeiam a confusão, perturbando o evangelho de Cristo, que goza da glória ali, junto com Maria. Que abrigou o tabernáculo no seu ventre. Certo? Cobriram a terra, as águas cobriram os carros, as codornizes cobriram o acampamento, lá em Êxodo 16. Né? Então é uma palavra muito comum. O termo por si mesmo não tem significado profético 16:13, né? fora do seu contexto. Essa palavra no Novo Testamento, episquiazo, é a palavra para ocultar, que fala em Lucas, quando fala de Maria, ela também é usada em outros locais para falar, por exemplo, que da nuvem que cobriu na transfiguração os discípulos, para falar da sombra de Pedro que cobria os enfermos. Então é uma palavra comum, não tem nada demais, a não ser Pedro. A sombra de Pedro cobria os enfermos, não. Quando Pedro passasse, ao menos sua sombra curava. A sombra é o quê? Está sobre quem? Sobre o pastoreio, sobre o magistério, sobre ti, Pedro, de firme igreja. Igreja que ora junto com Maria. Então, pastor, é argumento muito fraco. Eu tenho vários vídeos meus aí refutando você, é muito fraco. Esses protestantes fazem teologia, deve ser teologia fundo de quintal, porque os argumentos deles são muito fracos e totalmente prostituídos. Somente esses argumentos desses apologetas, Lucas Vonzoli, Rodrigo Mocelin, Rodrigo Silva, Reverendo Augusto Nicodemos, Reverendo Caio Fábio, é típico da mesma ladainha. Mas vamos lá, né? Contexto profético, ela não prova nada de que Maria é a Arca da Aliança ou a Arca da Aliança é Maria. Mesmo porque a nuvem que cobriu lá no Antigo Testamento, ela cobriu o templo e não cobriu a arca, tá bom? Vamos para o próximo. O quê? Não tô entendendo, cara. Então, vamos ver, cara. Vamos de Bíblia, cara. Nós temos que mostrar na Bíblia, cara. Êxodo. Você pega Êxodo aqui, 34. A glória do Senhor. O que tinha dentro do templo? Êxodo 25:18. Você vê ali, Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança foi colocada onde? Dentro do templo. Foi consagrada e ungida. Certo? Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era impossível Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo, sobre o templo ali, mas não tocou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava fora do templo. Se a nuvem, a glória do Senhor, se pairou sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre etc., pairou todos os tecidos sagrados, tudo ali foi consagrado e ungido e reconhecido por Deus. Exclusivamente a Arca da Aliança. Êxodo 30 ali foi consagrada e ungida pelo óleo ungido, que é a refiguração do Espírito Santo. Em Lucas 1:35 desce o quê? O Espírito Santo sobre a nova Arca da Aliança, a sombra do Altíssimo sobre a nova Arca da Aliança, de acordo com a velha aliança, e o Emanuel dentro do seu ventre. Então, a Maria, ela é o tabernáculo. A glória de Deus, a teofania, pairou, pousou sobre ela. De acordo aqui, ó. E quando terminou a construção do rei Salomão, vou encerrar esse vídeo aqui, que depois dessa, cara, 1 Reis, você pega 8, oito, 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer a função de seu ministério, porque a glória do Senhor encheu o tabernáculo, o templo do Senhor. Então Salomão disse, para ele, desceu a glória ali no tabernáculo, no templo, mas não desceu na Arca da Aliança. Desceu assim, você pega o 1 Reis 6 aqui, ó. 6,
do 22 ao 35, você vê a arca está ali no lugar do debido, lugar mais sagrado, santíssimo. Em 2 Crônica 8, 7 ao 14, você vê ali, onde era abrigada a arca da aliança, do santo do santo. Então, a nuvem, a glória do Senhor, pairou só sobre o tabernáculo. A arca da aliança estava lá fora. Porque a glória do Senhor não pairou sobre a arca da aliança. Por que, outra coisa, por que a glória do Senhor pairou sobre o templo? Por causa da presença da arca da aliança. Que interessante. Simples entender isso. E agora você vê aqui em Lucas 1,35, ó. De acordo ali, o Espírito Santo sobre Maria, desposou ela, a sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra e gerou a palavra, o verbo, o Emanuel. Que interessante. Para a honra e glória do Senhor. Ô pastor, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, cara. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto.